Você já ficou em dúvida se uma palavra se escreve com ou sem acento? Continua com muitas dúvidas a respeito da acentuação de palavras? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Pedro Henrique, dono deste canal PH Vários Assuntos, e nesse espaço eu falo sobre dicas de português, dicas de leitura, vida consciente e também sobre curiosidades do Brasil e do mundo, além de, claro, dar meus eventuais pitacos a respeito da política brasileira e internacional. E neste vídeo eu vou falar sobre a acentuação de palavras na língua portuguesa. Quando que nós colocamos o acento numa palavra, quando não colocamos. Vamos tirar aqui a maior quantidade possível de dúvidas para você sair daqui sabendo acentuar corretamente as palavras em língua portuguesa. Antes de começar a explicar as regras de acentuação na língua portuguesa, eu gostaria de esclarecer algumas coisas aqui a respeito da acentuação. Algumas coisas bem gerais que você precisa saber antes de começar a estudar as regras de acentuação gráfica. Uma coisa muito importante que nós precisamos saber é que a acentuação, diferentemente da pontuação, por exemplo, na pontuação, quando você vai pontuar uma frase, a gente muitas vezes pode negociar a pontuação. Como assim? A gente pode escolher se põe um ponto final, se põe uma vírgula. A gente pode substituir algumas vírgulas por travessão, por parênteses. As regras de pontuação são muito mais flexíveis, são muito menos rígidas do que as regras de acentuação. Na acentuação, além de você ter regras bem estabelecidas que muito dificilmente vai dar para você escolher se acentua ou não uma palavra, nós temos que fazer uma coisa que pode ser um pouco, não diria complicada, mas um pouco chata, talvez, para alguns. Por quê? Na acentuação de palavras, nós precisamos analisar palavra por palavra antes de pôr ou não o acento em cima da letra ali, da vogal tônica daquela palavra. Então, nós vamos precisar ter muito mais cuidado com as palavras que a gente vai usar antes de escrever bem um texto. Um erro que muitas pessoas cometem é acentuar, por exemplo, a palavra cafezinho, só porque a palavra café tem acento. Mas café tem acento, cafezinho não tem. Pé tem acento, pezinho, pezão, não tem. Eu vou explicar o porquê ao longo dessa aula e eu quero que você acompanhe comigo. Se precisar, inclusive, pegue um papel e caneta, ou mesmo no seu celular, anote em algum lugar, porque nesse vídeo eu vou trazer bastante conteúdo, tá? Eu vou procurar resumir aqui para vocês o conteúdo dessa aula, para a gente conseguir ensinar a maior quantidade possível de coisas aqui em menor tempo possível, até para o vídeo não ficar muito longo. Para descobrir se uma palavra leva ou não acento gráfico, é bom nós analisarmos uma coisa chamada sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Nós dividimos as palavras em sílabas. Então, por exemplo, a palavra porta. A sílaba tônica vai ser sempre a sílaba mais forte da palavra. Toda palavra, quando pronunciamos, tem uma sílaba que se sobressai em relação às outras.
tem uma sílaba que é pronunciada com mais força em relação às outras. No caso da palavra porta, a sílaba tônica é o por, é a primeira sílaba da palavra. Para descobrir a sílaba tônica, nós vamos basicamente falar a palavra. Podemos até gritar, chamar a palavra como se fosse o nome de uma pessoa, como se a gente estivesse querendo chamar algo ou alguém que tivesse esse nome. Então, quando a gente fala porta ou porta, tá? E aqui independentemente de sotaque, tá? Se você fala porta, porta, essa questão do sotaque não interfere na sílaba tônica. Então, quando a gente fala porta, qual é a sílaba que se sobressai? Por. Então, a primeira sílaba. As palavras em língua portuguesa são divididas em 3 grupos. Nós temos o grupo das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. E aí nós temos, por exemplo, a palavra ventilador. Quando a gente fala ventilador, ventilador, qual que é a sílaba mais forte? A última, dor. Então, ventilador é uma palavra oxítona. Paroxítonas. As paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Ou seja, é a segunda do final para o começo. Então, nós temos, por exemplo, a palavra que eu citei para vocês, porta. Porta. A última sílaba é o tá e a penúltima sílaba é o por. Porta. Então, a palavra porta é uma palavra paroxítona porque a sílaba tônica é o por, é a penúltima sílaba. E as palavras proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Um exemplo é a palavra música. Se a gente fala música, música, a sílaba tônica é mu. Em língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonas, tá? Tanto que as regras de acentuação das paroxítonas é a mais complexa de todas. É a que a gente mais tem que tomar cuidado. A regra de acentuação das proparoxítonas é a mais fácil de todas, porque simplesmente todas elas são acentuadas. Então, música, vírgula, cômodo, pálpebra. E aí uma palavra que talvez pode gerar dúvidas é a palavra performance. Performance não é uma palavra da língua portuguesa. Performance é uma palavra do inglês, que a gente usa normalmente em língua portuguesa, mas é uma palavra do inglês, por isso a gente escreve sem acento. Agora, eu vou explicar melhor as regras de acentuação das palavras oxítonas, ou seja, palavras cuja sílaba tônica é a última. Por exemplo, Pará, né, o nome do estado do Brasil, né? Pará, acarajé, odor, são palavras oxítonas. Nós vamos acentuar as palavras oxítonas. Prestem atenção aí no que está escrito na tela. Quando essa palavra oxítona terminar em a, e, o ou em, tá? Independentemente se tiver um S no final ou não. Então, Pará tem acento, que é o nome do estado do Brasil, né? Pará tem acento. Acarajé tem acento, que é uma oxítona terminada em E, acarajé. Bebê, que é o recém-nascido, né? A criança ali. Bebê tem acento, também o acento circunflexo no último E, porque é uma oxítona terminada em E.
Em o, nós temos, por exemplo, a palavra cocô, que é são as fezes, né? Esse cocô tem acento circunflexo no o, tá? Acento circunflexo no o. Lembrando também uma outra coisa, que eu me esqueci de falar no começo. Acento não é enfeite. O acento gráfico tem uma função na língua portuguesa que é para indicar a sílaba tônica das palavras. Então, a presença ou ausência de acento interfere na pronúncia daquela palavra. Tá? Então, às vezes pode até mudar o significado. Por exemplo, maio é o mês, maiô é a roupa, traje de piscina, de banho das mulheres, né? Então, maio, maiô, na escrita tem a diferença do acento e aí muda o significado. Por que eu falei seguido ou não de S? Porque essa regra não depende da palavra estar no singular ou no plural. Café tem acento, cafés no plural também tem. Tá bom? Então, A, E, O e EM também, por exemplo, no caso da palavra armazém, no caso da palavra também, tem um acento agudo no E. Tá? No caso das palavras oxítonas, também se acentuam as palavras oxítonas terminadas em OI, EL e EI. Então, no caso da palavra herói, herói tem acento agudo no O, porque é uma oxítona, herói. E termina em OI, chapéu. Oxítona terminada em EL. EI, no caso, por exemplo, acabei de pensar aqui, coronéis ou pastéis. No plural é mais fácil, né? Pastéis. Termina. Aqui, independentemente se termina, se tem S no final ou não, tá? Éis. Tá? Termina aí pastéis, uma palavra oxítona, que termina em ei. Aí tem o S no final que não muda a regra. Acabam-se por aqui as regras das oxítonas. Agora vamos para as palavras paroxítonas. No caso das palavras paroxítonas, a gente vai acentuá-las sempre que a palavra paroxítona, ou seja, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, sempre quando essa palavra terminar em L, no caso, por exemplo, da palavra fácil, N de navio, como prótons, elétrons, nêutrons, hífen, hífen que é uma palavra que recebe acento, R, como por exemplo na palavra caráter, que tem acento agudo no A, caráter, é a sílaba tônica é o A, e aí tem acento agudo no segundo A. Paroxítonas terminadas em X, como tórax e clímax. Palavras paroxítonas terminadas em ão, como a palavra órgão, a palavra órfão, como a palavra sótão. Tá? São palavras aí que recebem o acento. Lembrando que tio não é acento, tá? Tio não é acento. Tio só indica a nasalização da vogal. Então eu falo cão, nós temos cão e nós temos cal. Tá? Cal, que é com L, inclusive.
E nós temos também cão. Mas voltando aqui, paroxítonas terminadas em ão, em a com tio, por exemplo, a palavra ima. Ima tem acento. É I, acento agudo, M-A, tio. Órfã, que é o feminino de órfão. Paroxítonas também terminadas em U, us e por exemplo, a palavra álbum. Álbum é uma paroxítona terminada em né? Recebe acento no A, acento agudo. Palavras como ânus, ônus, bônus. Paroxítonas também terminadas em I, como táxi e júri. Também se acentuam as paroxítonas terminadas em ditongo. O que é ditongo? Ditongo, quando nós temos uma vogal e uma semivogal. Por exemplo, na palavra sabão, esse ão é um ditongo. Nós temos o A, que é a vogal, e o O, que é a semivogal. É uma vogal e uma semivogal que ficam na mesma sílaba. Esse é o conceito de ditongo, tá? E aí nós temos como exemplo a palavra canário. Canário é uma paroxítona terminada em ditongo. Por quê? Porque nós temos canário, esse na que é a sílaba tônica, e o I e o O no final ficam na mesma sílaba. Canário. Relógio. Então as regras de acentuação das paroxítonas estão todas aí. Estão todas aí para quem quiser anotar, para quem quiser ler. Estão ali escritas para vocês. E agora eu vou falar da acentuação das palavras monossílabas. Ou seja, as palavras que têm uma sílaba só. Prestem atenção comigo. Nós vamos acentuar uma palavra que tem uma sílaba só quando ela terminar em A, E e O, seguidos ou não de S, ou quando elas terminarem em OI, EL e EI, também seguidos ou não de S. Só que essa regra, ela só vale, salvo algumas exceções que eu vou falar quais são, só valem para 4 classes gramaticais. Ou seja, a palavra com uma sílaba só, ela tem que fazer parte de uma dessas 4 classes gramaticais, que são substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. E aí nós temos 4 exceções, se eu não me engano, que são o número 3, que é o numeral. Então, o 3 tem o acento circunflexo no E. Traz, que é a preposição, que tem o acento agudo no A. E também os pronomes pessoais do caso reto, nós e vós. Essas são as 4 exceções. Mas, por exemplo, a palavra pé. Pé é um substantivo, é algo que dá nome a alguma coisa. Pé tem um acento agudo no E. Fé, a mesma coisa. Lá, que é um advérbio, pode ser um substantivo também no caso da nota musical, mas lá, que é um advérbio, vou lá, por exemplo, vou lá na casa do meu amigo, por exemplo.
Esse lá tem acento agudo. Verbo dói, que é o verbo, a flexão do verbo doer. Esse dói tem acento agudo no O. Adjetivo, por exemplo, o adjetivo má, ou mas no plural também, tanto faz. Que é o contrário de bom, contrário de boa, no caso. Então, nós temos má como adjetivo e esse adjetivo recebe acento agudo no A. Basicamente, nós não acentuamos monossílabas terminadas em I e U. Então, nu, cru, né, que é o contrário de cozido. Li, que é a flexão do verbo ler. Eu li um livro hoje. Esse li não tem acento. Vi, do verbo ver, também não tem acento. Tá bom? Então, monossílabas terminadas em I e U não são acentuadas. Somente as terminadas em A, E, O, El, Oi, E. El, Oi e E, seguidos ou não de S. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre acento diferencial. Na língua portuguesa, nós temos alguns acentos que são feitos exclusivamente para distinguir uma palavra da outra. Simples assim. Não tem mais nenhuma outra função. Por exemplo, nós temos por com o acento agudo, que é o verbo. Não, acento agudo não, desculpe-me. Acento circunflexo, que significa colocar. É um verbo. Né? Vou pôr um guarda-roupa novo no meu quarto. Esse pôr tem acento agudo, acento circunflexo. Ali, muita gente se esquece dele. Mas ele tá ali. Agora, por sem acento é a preposição. É quando a gente escreve, por exemplo, por favor, por gentileza. Vou passar por esse caminho aqui que é mais fácil. Esse por, que muitas vezes é pronunciado como por, né? Por favor, por gentileza, vamos passar por esse caminho aqui que é mais fácil. Né? Perceba que na fala o O se transforma em U. No verbo isso não acontece, mas com a preposição acontece. Essa preposição por não tem acento nenhum. Outro acento diferencial, aqui no caso estou falando de português brasileiro, tá? Português de Portugal tem um acento diferente lá que eu não vou explicar aqui, porque senão vai dar muito tempo aqui da nossa aula. Mas vamos lá. Pode, sem acento, é o verbo poder no presente. Ela pode ir à festa. Agora, pode com acento circunflexo no O é o verbo poder no passado. Esse acento só serve para distinguir o verbo do presente do verbo do passado. Então, ela pode ir à festa, ele pôde ir à festa, tá? Pode sem acento presente, pôde com acento passado. Simples assim, sem segredo, tá? Um outro acento diferencial que nós temos também, na verdade 2 acentos diferenciais que temos, mas eles são opcionais, tá? Você pode usá-los ou não. É o acento circunflexo na palavra forma. Forma de bolo, por exemplo, você pode escrever sem acento circunflexo no O ou com acento circunflexo no O. Tanto faz. E também um outro acento, esse daqui já é um pouco mais desconhecido, mas eu vou falar sobre ele, que é sobre o demos. Então, nós demos um presente para ele. Demos sem acento pode ser tanto o verbo no passado mesmo, quanto o verbo expressando desejo. Então, espero que demos para ele um ótimo presente.
Ou seja, espero que consigamos dar um ótimo presente. Espero que demos. Esse demos, por ele estar no modo subjuntivo, ou seja, expressando um desejo, ou no caso do verbo no imperativo, uma ordem, demos, espero que demos um ótimo presente. Espero que demos. Quero que demos a ele um ótimo presente. Esse demos pode ou não ser acentuado, com acento circunflexo no E. Se for o verbo demos no passado, aí não tem acento mesmo. Não tem. Mas se for o verbo demos nesse sentido, de expressar desejo ou ordem, aí você pode escolher entre pôr ou não pôr o acento circunflexo no E, tá bom? Pessoal, essas são as regras de acentuação. Eu vou falar mais a respeito da acentuação gráfica aqui neste canal, vou soltar mais vídeos. Provavelmente vou fazer uma espécie de continuação, né, uma parte 2, desmistificando algumas questões a respeito da acentuação. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão deixando aí nos comentários, que na medida do possível eu vou responder a todas as dúvidas que vierem até aqui, tá bom? Espero que tenham gostado deste vídeo, que a alegria da vida esteja sempre convosco e até a próxima, pessoal!